Como que Cristo viveu a sua humanidade? Muitas pessoas, e acredito que talvez grande parte dos cristãos, pensam que Jesus viveu sua humanidade sendo Deus e homem ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é que essas pessoas acreditam que pelo fato de Jesus ser o Deus que se fez carne, ele possuía ou ele levava algumas vantagens neste mundo. Ele era capaz, por exemplo, de realizar milagres que ninguém realizava. E aí as pessoas pensam que ele fazia porque ele era Deus. Ele era capaz de discernir os pensamentos. Antes que alguém abrisse a boca, ele já sabia que o fariseu estava pensando, ou que alguém estava pensando, e aí se acredita isso, ao fato, não, mas ele era Deus. Ele foi capaz de suportar a fome, enquanto estava sendo tentado por 40 dias. Foi capaz de suportar a terrível dor dos seus últimos dias, até mesmo vencer o pecado, porque a Bíblia diz que não pecou. E nós somos tendenciosos sempre a imaginar, então, que Jesus Cristo fez tudo isso que fez, milagres, venceu a dor, o sofrimento, a morte, ele fez porque ele tinha um lado divino. E não tem algo mais errado do que isso. Embora Jesus é Deus, 100% Deus, Jesus foi 100% homem, enquanto aqui viveu. Jesus viveu 100% a sua humanidade. Tudo que Jesus realizou, ele o fez sendo homem, e somente homem. Jesus se esvaziou, segundo as palavras da Bíblia e do apóstolo Paulo, completamente do ser divino para viver como homem, como eu e você. E veja, o apóstolo Paulo descreve isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 7, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus viveu entre nós 100% homem. E tudo que Jesus realizou, ele realizou como homem. E é por isso que o próprio Jesus afirmou que se credes nele, se você crer, fará obras maiores do que ele fez. Porque tudo que ele fez como o homem, Jesus. Ele não fez por ser Deus. Ele se esvaziou da divindade que ele possuía. Ora, é mais ou menos lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, quando estavam pensando na criação, porque tudo isso aconteceu antes da criação. Eles estavam conversando, vamos criar um mundo, vamos criar um ser à nossa imagem e semelhança. E assim o fizeram, e aí projetaram um plano de salvação, caso este ser feito à imagem e semelhança, chamado humano, esse ser humano, viesse a pecar, viesse a errar, fizeram um plano de salvação, o qual o próprio Criador, e aí o Filho diz, olha, eu me transformo num deles, para ir lá e pagar o preço do erro e do pecado deles. Eu me faço igualzinho a eles.
Então Jesus decide isso na eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E chega o dia que Jesus precisa vir. E está lá pronto para se tornar aquela pequena criança no ventre de Maria, feito pelo próprio Espírito Santo, e viver a humanidade. Agora Jesus vai descer lá, e aí o Pai pergunta, espera aí um pouquinho. Você precisa virar homem. Plenamente homem. Você precisa se esvaziar. Vamos retirar toda a glória que estava sobre você. Você vai descer para assumir a forma humana. Por isso o texto diz o quê? Que ele se esvaziou, tornando-se servo, tornando-se homem. Não, você não pode descer dessa forma, porque senão você vai ser um Superman lá embaixo. Né? Você vai descer cheio de poderes? Não pode. Você tem que ser homem, para você morrer como homem, e dessa forma pagar o preço do homem. E Jesus assim fez. Se esvaziou, desceu, e tudo que aquele realizou, ele realizou como homem. Porque se fosse diferente, se não fosse Jesus 100% homem, poderia ser contestado aquilo que ele fez. Não, você não foi 100% homem. Jesus veio e foi 100% homem. Nem Satanás, nem o inferno, nem ninguém pode contestar que ali morreu o homem, pagando o preço do pecado da humanidade. E é interessante que em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim, e sendo encontrado em forma humana, agora preste atenção, sendo encontrado em forma humana, Jesus estava o quê? Em forma humana, humilhou-se. Eu fico pensando quando eu leio esse texto que existe duas humilhações. A primeira é que ele precisa deixar toda a glória já, né? Eu vou ser homem. Mas agora parece que quando a gente está lendo isso aqui, Paulo está dizendo que mesmo em forma humana, ele ainda precisou se humilhar ainda. Quer dizer, ele já se humilhou para se tornar homem, mas agora sendo homem em forma humana, ele ainda viveu humildemente, humilhou-se a si mesmo e foi obediente como homem até a morte, e morte de cruz. Jesus humilhou-se e foi obediente. Sabe o que isso significa? Aqui estão as duas características que fazem Jesus o humano perfeito. Essas duas palavrinhas, elas são essenciais para nós entendermos o que é de fato ser humano. Porque Jesus se esvazia, segundo o apóstolo Paulo, assume a forma humana de servo e sendo já encontrado em forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que difere a humanidade de Jesus da humanidade do primeiro Adão no Éden é a decisão de viver rendido ao poder do Espírito de Deus em todo o tempo. Jesus abriu mão de tudo para viver submisso ao Espírito Santo de Deus, enquanto o primeiro Adão no Éden decidiu viver independente de Deus. Jesus, o segundo Adão, faz o inverso. Enquanto o primeiro Adão acreditou que poderia ser autossuficiente, autoexistente, autodeterminante, e ele encontrou morte, o segundo Adão, ele vem e vive uma vida rendida, totalmente, absolutamente nas mãos do Espírito Santo de Deus. Dessa forma ele se humilhou, se esvaziou da glória para viver na dependência agora de Deus. Porque ser humano é viver na dependência absoluta e total do Espírito Santo de Deus. E dessa forma foi obediente até a morte. E morte de cruz. Esta é a atitude
a que Paulo se refere ao dizer que ele se humilhou. Jesus espontaneamente se esvaziou da sua divindade, se entregando inteiramente, então, como homem, aos cuidados do Espírito de Deus. E isso o tornou um ser humano perfeito. O nosso problema é o mesmo do primeiro Adão, no Éden. Nós não vivemos a nossa humanidade 100%. Porque quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos, mais nós poderemos ser cheios do Espírito de Deus. Entretanto, nós somos tendenciosos a nos enchermos de nós mesmos e nos esvaziarmos do Espírito de Deus. Fazemos quase sempre isto. E por isso nós não conseguimos viver a humanidade da forma como Cristo a viveu e como Cristo a vive. Mas nós somos chamados para isto. Porque, como nós vemos, esse é o projeto de Deus. Que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Jesus é 100% humano por viver 100% sob o controle e orientação do Espírito de Deus. O que eu quero dizer para você é que cada milagre que Jesus realizou não foi Jesus o homem. Ele realizou pelo poder do Espírito Santo. Que todas as vezes que Jesus percebeu as intenções daqueles que queriam derrubá-lo, ele percebeu pelo próprio Espírito que o revelava. Tudo que Jesus fez e viveu foi pelo poder do Espírito Santo, como um humano entregue totalmente sob a direção do Espírito Santo. O que nos torna humano não é simplesmente nós termos um cérebro para pensar. E não é simplesmente ter um coração para chorar e se alegrar, para amar. Mas é vivermos totalmente rendidos ao Espírito de Deus. Porque esse foi o projeto de Deus lá no Éden. Que Adão e Eva deveriam ter vivido. Sob o cuidado, a proteção, a orientação e o ensino de Deus. Entretanto, eles decidiram ser autônomos. Nós somos chamados, eu quero dizer, a imitarmos o mesmo sentimento que teve Jesus. É assim que o apóstolo começa. Tendes o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. O sentimento de se esvaziar inteiramente, viver humildemente, submisso ao Espírito de Deus, obedecendo em tudo, confiantemente, ainda que este caminho te leve à cruz. Em sua jornada humana, vivendo sob a orientação do Espírito Santo, Jesus foi levado à tentação. Chorou a morte do amigo Lázaro. Se angustiou sobremaneira no Getsêmani. Festejou casamentos. Se alegrou com Marta e Maria em alguns momentos. Foi acolhido por amigos na última Páscoa. Se reuniram, celebraram. Teve fome, teve sede. Foi traído por um dos seus discípulos. Foi abandonado pelos amigos na cruz. Foi caluniado pelos religiosos. Foi açoitado. Cuspiram nele. Foi pregado na cruz. Em sua jornada humana, Jesus viveu tudo o que vivemos. Mas, em tudo, viveu submisso à orientação do Espírito de Deus. Viveu em sintonia perfeita com a vontade do Pai. E fazendo da vontade do Pai o seu propósito de vida. Viver a humanidade idealizada por Deus é viver com o cérebro, com o coração rendidos ao Espírito Santo de Deus. Ser plenamente humano só é possível quando se vive completamente ligado, conectado, submisso, rendido
ao Santo Espírito de Deus.